E hoje completa uma semana que a barragem de Brumadinho cedeu em Minas Gerais. Mais de 230 pessoas estão desaparecidas e pelo menos 110 mortes já foram confirmadas. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio com o engenheiro e consultor ambiental Hélio Lopes. Olá, seu Hélio, tudo bem? Bem. Bom dia para o senhor. Yeah. A gente tem que falar dessa tragédia, infelizmente, né, seu Hélio? E depois da tragédia, a Vale resolveu fazer algumas mudanças no projeto das barragens. O senhor acha que isso já deveria ter sido feito antes, como engenheiro? Bem, eu acredito que o que foi feito lá, em termos de análise de risco, deve ter sido feito somente para a parte de processo, porque é inadmissível a gente ver toda aquela população, restaurante, todo o site da indústria no sopé da barragem, né? Então, não tem plano de contingência que resolva isso. Não deveria ser dessa forma. Não deveria ser dessa forma. Agora, a minha opinião sobre a questão da mineração é que nós estamos trabalhando, eu tenho visto aí várias pessoas comentando, mas trabalhando sobre os efeitos e não sobre a causa. A causa disso é a barragem, e a barragem não deveria existir. Há longa data que esse licenciamento já deveriam ter feito exigência no sentido do processo de mineração ser feito a seco. E aí nós não teríamos necessidade de ter barragem. Esse é um processo largamente utilizado no mundo todo. A própria Vale já estava nesse caminho, só que isso daí, todas essas barragens, elas são, nesse momento, nós temos que aplicar um programa corretivo e não preventivo. Certo. Mas o senhor acha que faltou um cuidado, um certo cuidado por não parte tenho da dúvida empresa? que faltou isso, né? Não tenho dúvida. Esses laudos precisam ser todos revistos, né? E tanto o próprio alarme, que diz que não funcionou, enfim. Agora eu pergunto, veja, com um plano de contingência e um alarme, quem dormiria com tranquilidade embaixo de uma barragem dessa? Vai estar sempre naquela iminência de o alarme vai tocar. Então, é isso que a gente tem que rever. Bom, seu Hélio, e de encontro aí com essa tragédia que a gente viu de Brumadinho, muita gente levantou aí a questão da cava subaquática de Cubatão. As pessoas precisam se alarmar em relação a isso? O que o senhor tem a dizer? Olha, a questão da cava de Cubatão nunca vai ter um acidente desse porte, jamais, porque são situações totalmente diferentes. Sim. Né? A cava é um processo que está aí a 25 metros de profundidade, os resíduos tóxicos estão lá. O grande problema da cava é a sua ilegalidade contra o processo de licenciamento. Isso começou totalmente errado, é um processo ilegal, inclusive na justiça, a justiça já optou pela ilegalidade dessa cava, só que ela funciona com mandado de segurança, uma liminar. Certo. Então, lá no início desse processo, quando se fez o EIA-RIMA, se conseguiu a licença prévia, o empreendedor tinha 5 anos para poder construir a cava. Certo. Essa licença expirou, ele ficou 11 anos e aí é que ele foi implantar a cava. Ou seja, houve já várias mudanças em todo esse período. Isso necessitaria de um novo EIA-RIMA. Um outro detalhe, o erro dessa cava, desse processo de licenciamento, é que o EIA-RIMA ele foi concebido para 12 metros de profundidade, ou seja, se fazer uma dragagem até 12 metros. Certo. E no decorrer desse processo, depois de 11 anos, eles optaram por chegar a 15 metros. Né? E a 15 metros você vai ter uma poluição pretérita de um tempo em que não existia controle da poluição de Cubatão. Portanto, aqueles poluentes que estão lá no sedimento... A 15 metros de profundidade. Eles têm uma concentração muito grande, 100 vezes superior ao padrão, pra você ter uma ideia. Muito mais que isso, inclusive. Né? Quarto, foi construída sobre uma área que era da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado, tinha como sendo uma área de expansão portuária. O próprio zoneamento ecológico, econômico já tinha ditado isso, então não poderia ter sido feita uma cava ali. Além disso, não existe a licença do SPU, Patrimônio da União. Pois é. Porque aí é uma área de uso e bem comum do povo.
E, portanto, qualquer coisa que você faça, você tem que ter autorização para o uso do espelho d'água. Então, são várias irregularidades. Sim, a gente vê que são Agora, várias irregularidades. do ponto de vista de risco, não é a melhor tecnologia. O correto seria feito o tratamento desse resíduo. Isso sim, é uma técnica sustentável. Porque o que nós estamos fazendo aí é enterrar resíduo, uma coisa anacrônica do passado, em que você deixa para as futuras gerações e até para as presentes. Veja, um legado aí de uma concentração de poluente que um dia alguém vai ter que tratar isso. Pois é. Bom, seu Hélio, vamos acompanhar aí toda essa situação. Agradeço muito a sua entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço.